Olá, eu sou o professor Alexandre Fortes e essa é mais uma aula da nossa disciplina de História Contemporânea 1. Na verdade, uma aula dupla, né, tratando na primeira parte do tema do liberalismo, conservadorismo e utilitarismo no século XIX, primeira metade do século XIX, e na segunda parte do Império Napoleônico e o seu conflito com o conflito da França com a Sagrada Aliança. Então, no primeiro tópico, tratamos aqui de liberalismo, conservadorismo e utilitarismo, seguindo, né, em grande medida, as análises do Karl Polanyi, que é um dos autores da nossa bibliografia. Né? Bom, o Polanyi chama a atenção para o fato de que a economia de mercado, que passa a ser defendida, né, como uma concepção hegemônica do pensamento econômico, né, na Inglaterra, particularmente, depois se difunde para outros países, em função, em grande medida, da Revolução Industrial e, como nós vamos ver também, dos seus efeitos sociais, dos desdobramentos que ela teve no plano político, né? Ela é uma novidade histórica muito grande desse período, ao contrário daquilo que, posteriormente, né, o pensamento, digamos assim, canônico do liberalismo econômico vai transmitir para o século XX, né, ao longo do século XIX, para depois do século XX, que é essa ideia de que a economia de mercado é o estado natural dos sistemas econômicos. Né, o Polanyi vai chamar a atenção de que ela é o fruto de uma circunstância muito específica gerada pela Revolução Industrial na Inglaterra, né, e uma quebra muito grande com precedentes históricos de longa data sobre o papel da regulação estatal, né, na preservação da vida social, né, na imposição de limites, digamos assim, ao domínio absoluto da economia sobre a sociedade, que para ele, portanto, é uma espécie de uma aberração gerada pela grande transformação trazida pela Revolução Industrial. Essa concepção da economia de mercado, né, ou seja, a ideia de um sistema econômico controlado, regulado e dirigido apenas pelos mercados, quer dizer, o Polanyi chama a atenção de que o mercado é um elemento, né, uma parte da vida social e da economia existente, né, há milênios junto com a humanidade. Então, a grande novidade no final do século XVIII, começo do século XIX, não era reconhecer a existência e o papel relevante dos mercados para a economia, mas era essa ideia de que o mercado teria capacidade de ser, digamos, um ente absoluto a regular toda a atividade econômica e se sobrepor, inclusive, a qualquer outro princípio de regulação social. Né? Então, essa ideia de que a produção e distribuição de bens deveria ser deixada totalmente a cargo desse mecanismo autorregulável, sem nenhuma interferência, com uma interferência cada vez menor dos poderes políticos ou das entidades que representam segmentos sociais, como existia anteriormente. Nós vamos ver depois um pouco o que ele explica sobre como era a regulação, por exemplo, das relações de trabalho, de assistência social na Inglaterra antes da Revolução Industrial. Né? Então, a economia de mercado implicava também a ideia de que o fornecimento dos bens disponíveis deveria ser o fornecimento dos bens disponíveis a um preço definido igualaria a demanda a esse mesmo preço, ou seja, que o mercado tenderia a chegar a uma situação de equilíbrio entre oferta e demanda, deixado a si mesmo sem interferência externa de qualquer tipo de legislação ou de autoridade pública. Né? E isso pressupõe que todos os agentes econômicos participam de uma economia monetarizada, ou seja, de que todos eles estão agindo com dinheiro que eles podem ou guardar ou utilizar, ou que eles recebem dinheiro em remuneração ao seu trabalho, né? E com esse dinheiro podem comprar economias, ou fazer poupanças, ou fazer investimentos, né? O que não era a realidade da imensa maioria da população, lembrando que mesmo na Europa, nós já vimos aqui inclusive pelas análises do Hobson, né, a grande maioria da população era de camponeses que vivia do fruto da terra e que dependia de ter acesso, em geral não tinha propriedade da terra, até porque a noção de propriedade privada da terra ela não existia praticamente, ela vai ser justamente uma novidade trazida por esse novo pensamento econômico liberal utilitarista. Né? Até então, o que havia era muitas pessoas que viviam da terra porque tinham direito a acesso, mesmo que fosse a pequenos pedaços de terras, a um uso compartilhado,
com outros membros da comunidade, nas terras do Senhor, nas terras da igreja, acesso a peixes, acesso a pequena caça, acesso a fontes de água, né? Mas nada disso dependia de dinheiro, né? Na grande maioria, a grande maioria das pessoas estava envolvida em atividades nas quais não circulava cotidianamente o dinheiro, o trabalho assalariado existia, mas era minoritário, né? Então, essa realidade econômica anterior, né, que ainda era presente, mesmo na Europa, que estava sendo cada vez mais transformada pelo impacto da Revolução Industrial, né, ela vai ser, então, para que o mercado regulável alcançasse essa ambição, né, de poder, digamos assim, pela lei da oferta e da procura, tentar estabilizar toda a relação entre os fatores econômicos, um dos primeiros princípios é que tudo deveria ser transformado em dinheiro ou tudo deveria estar disponível para venda e compra no mercado, incluindo o que o Polanyi chama de falsas mercadorias, né, que são o trabalho, a terra e a moeda, né? Quer dizer, na visão dele, nós vamos desenvolver isso mais em outras aulas, né? Mas ele diz o trabalho, na verdade, é a vida humana, ele é uma expressão natural do ser humano, da sua relação, né, com o meio em que ele vive buscando a sua sobrevivência. A terra é o meio ambiente, né, e a moeda é a expressão da soberania de um Estado, né, que é reconhecido como sendo capaz de emitir dinheiro e esse dinheiro ser válido para as transações econômicas. Nada disso pode ser simplesmente resumido, né, a uma relação, por exemplo, que o dinheiro de um país vale menos do que o outro, ou que o trabalho seja reduzido a uma dimensão monetária, ou que a terra seja toda ela colocada à venda, né, e submetida única e exclusivamente aos interesses de acumulação econômica, sem nenhuma outra regra, sem nenhuma proteção do uso social da terra, né. Tudo isso eram novidades que esse pensamento liberal utilitarista impulsionado pela Revolução Industrial trazia e que o Polanyi chama a atenção que eram novidades muito fortes que demoraram a se estabelecer como noções dominantes, né? E nós vamos justamente explicar aqui como que esse processo se deu. Então, a ideia, né, do mercado autorregulável estava associada à visão de que toda a produção deveria ser vendida no mercado, todos os rendimentos deveriam derivar da venda de produtos, né? E de que os preços estabelecidos nessas relações de mercado que formariam as rendas, que definiriam, por exemplo, quem acumularia mais, quem acumularia menos riqueza, né? Sem interferência qualquer nos preços, nem na oferta, nem na demanda, né? Que nada disso deveria ser fixado ou regulado. Isso parte também daquilo que o Polanyi chama de uma separação institucional da sociedade, né? Em esferas econômica e política, ou seja, como se a economia fosse algo, um mecanismo, né, que deveria funcionar por conta própria, totalmente dissociado da política. E aqui que ele cita, né, aquilo que nós já mencionamos, das chamadas mercadorias fictícias, né, terra, moeda e trabalho. Houve uma grande resistência contra a implementação dessa visão de mundo. Nós vamos, inclusive, ver depois um pouco o que o Edward Thompson menciona no processo de formação da classe operária inglesa, né, como que houve uma grande resistência contra essa ideia da transformação do trabalho em mercadoria, né. Até o século XVIII, essa concepção de mercado autorregulável ela era inconcebível, ela não era praticada por nenhum Estado, né, existente, nem na Europa, nem em qualquer outra parte do mundo. Até porque ela, deixado simplesmente digamos assim, ao sabor dos humores do mercado, o tecido social facilmente teria sido destruído, né, gerando situações de extrema miséria, fragilidade, né, que abalariam, né, a própria soberania, né, dos países, dos reinos até então existentes. O Polanyi chama a atenção também que o mercado de trabalho, particularmente, foi o último a ser organizado sob o novo sistema industrial, ou seja, o último a ser submetido plenamente a essa ideia de mercantilização, né? Porque as vantagens econômicas que um mercado de trabalho assalariado livre trariam não podiam compensar a destruição social que ele causaria. Por exemplo, a destruição causada pelos cercamentos, né, que tiravam essa possibilidade de acesso dos pequenos camponeses em relação
a um uso compartilhado da terra, dos recursos naturais, para obrigá-los a migrar para os novos centros industriais, né, ou a destruição dos ofícios artesanais tradicionais pela concorrência das novas fábricas, que impunha, né, situações de fome em grande escala, em lugares que tinham sido distritos prósperos de produção industrial. Né. Toda essa destruição social, a rigor, não compensaria, né, as vantagens econômicas que a implantação de um mercado de trabalho livre acarretaria, né? Mas ele acaba, aos poucos, se impondo. Né? A terra e a moeda, portanto, foram mercantilizadas antes do próprio trabalho, na visão do Polanyi. Né? Uma questão fundamental nesse processo de mercantilização do trabalho, constituição do mercado de trabalho livre, foram as mudanças na legislação assistencial. Então, aqui o Polanyi chama atenção para como estavam entrelaçadas, né, várias normas legais muito importantes existentes aí desde o século XVI, XVII na Inglaterra, no período dos Tudors e dos Stuarts, né, de dinastias monárquicas anteriores, que envolviam a lei dos pobres, né, que tratava mais da assistência social, o Estatuto dos Artífices, que regulava o trabalho considerado especializado, o trabalho considerado digno, né, tanto no campo quanto na cidade, o ato de assentamento, que definia a vinculação dos súditos com as paróquias, com seus lugares de moradia, e que obrigações e direitos eles tinham estando vinculados, né, a determinados locais. Né? Toda essa legislação está interrelacionada, e a mudança que ela vai sofrer entre o final do século XVIII e as primeiras décadas, especialmente até o período de 1830 e 1840 do século XIX, vão ser fundamentais para o estabelecimento do chamado mercado autorregulável e imposição da lógica do capitalismo industrial. Né? Então, a Lei dos Pobres, né, que teve várias versões ou ajustes entre 1536 e 1601, ela estabelecia basicamente o atendimento aos desempregados e incapacitados. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente um detalhamento disso. O Estatuto dos Artífices, né, da época da Rainha Elizabeth, 1563, definia basicamente as regras para aqueles que estavam empregados ou pertenciam a um ofício reconhecido pela monarquia. Né? Os trabalhadores, existia uma noção de obrigatoriedade do trabalho, o trabalho não era opcional, ele era uma obrigação do súdito que não fosse membro das classes ociosas, ou seja, que não fosse um nobre, um proprietário rural. Ele envolvia 7 anos de aprendizado, então o reconhecimento do vínculo com um ofício, com uma profissão, demandava no mínimo 7 anos de aprendizado. O salário anual de diversos desses ofícios era determinado pelas autoridades e ele se aplicava, então, a camponeses e artesãos. Né? Quer dizer, não era, é mais conhecida a regulação em relação aos artesãos, mas o Polanyi chama a atenção de que várias cláusulas do Estatuto dos Artífices se aplicavam também aos trabalhadores rurais. Né? O ato de assentamento de 1667 definia as normas relativas ao domicílio legal das pessoas e tendia a restringir a mobilidade, ou seja, a vincular muito fortemente o súdito que não fosse nobre, né, ao seu local de nascimento, no qual, portanto, ele tinha alguns direitos, né, assegurados, né, algumas prerrogativas, né, por exemplo, haviam mantidas pela tradição, como o fato de que os senhores locais que produziam grãos para venda em mercados nacionais e internacionais deveriam primeiro fazer leilões públicos a um preço tradicional para que a população local pudesse adquirir o cereal, né? E só depois o excedente seria exportado. Né? Isso é uma das coisas que já no século XVII, inclusive em função das ideias do Adam Smith sobre a necessidade de aumentar a liberdade de comércio, vai ser alterado e vai causar aquilo que o Thompson estudou, por exemplo, no artigo sobre a economia moral da multidão, que são os chamados motins do pão da Inglaterra de 1780, em que a população se revoltava contra a perda desse direito de comprar a produção local por um preço que não era um preço de mercado, que era um preço tabelado. Né? Então, para ver como esses conflitos sobre ideias e procedimentos econômicos que estavam ligados às novas ideias e ao surgimento do capitalismo industrial, já vinha se colocando desde o século XVIII. Né?
Portanto, por cerca de 2 séculos e meio, esse conjunto de leis estabeleceu princípios de regulamentação e do paternalismo, né, nas relações entre as classes dominantes e as classes subalternas na Inglaterra. Os pobres de quem a lei dos pobres tratava, né, eram aqueles que não tinham renda suficiente para se manter ociosos, ou seja, era o povo comum que não era proprietário, grande proprietário rural, que não tinha títulos de nobreza, né, de nenhuma escala. Poderiam ser pequenos camponeses, trabalhadores, né, ou pessoas até numa situação de pobreza mais extrema, genericamente, né, embora houvesse regulamentações específicas para situações específicas que depois foram abolidas, como a gente vai ver um pouco adiante. Em geral, os pobres eram considerados pessoas que passavam necessidades e que havia um compromisso comunitário, um compromisso, né, moral da sociedade, especialmente das pessoas estabelecidas, né, com status mais elevados, de lhes prestar algum tipo de assistência. Os pobres capacitados deveriam trabalhar para ganhar o seu sustento, mas a paróquia, que era a unidade, né, de organização local, deveria providenciar trabalho por meio de impostos ou taxações locais, deveria criar atividades que buscassem criar oportunidades para que essa mão de obra, né, ociosa dos pobres que não tinham, não estavam até então, né, ocupados, pudessem ser ocupados. Então, havia uma incidência de impostos sobre todos aqueles que tinham uma situação mais estabelecida, fossem eles ricos ou não, para que a paróquia pudesse administrar a criação dessas iniciativas locais, né, fosse de melhorias locais, né, de trabalhos em campos comuns, de pequenas obras, né, tudo aquilo que pudesse empregar essa mão de obra, né. Já o ato de assentamento, que já foi mencionado, de 1662, ele tendia a imobilizar o povo e impedia os capitalistas de encontrar empregados de outras localidades. Então, num certo sentido, restringia o mercado de trabalho, se é que pode ser chamado de mercado, né, mas digamos assim, a disponibilidade de mão de obra a ser empregada ao âmbito local, porque criava, né, dificuldades, assim, não estimulava, né, pelo menos, ou às vezes até impedia a migração entre paróquias, de uma localidade para outra, né. Nós vamos ver a mudança em relação a isso na década de 1830, quando a nova lei dos pobres justamente acaba tendo um papel decisivo na criação de um mercado de trabalho nacional, né, só para adiantar. Portanto, os pobres eram forçados a trabalhar, mas não estavam livres para procurar emprego onde bem quisessem, onde bem entendessem, né? Esse ato de assentamento foi parcialmente revogado em 1795, quando houve uma tentativa de atualização dessa lei dos pobres, que acabou gerando uma série de problemas que nós vamos mencionar depois, porque é uma parte fundamental da argumentação do Polanyi, né? Então, portanto, os atos de assentamento, por si só, já eram um fator que impedia a constituição de um mercado de trabalho nacional, mesmo com os ajustes feitos aí em 1795, a prática de abonos paternalistas, ou seja, que se a pessoa não ganhava o suficiente para se manter, haveria alguma complementação à sua renda no âmbito da paróquia, e isso meio que estimulava né, as pessoas a ficarem no local onde tinham nascido e onde viviam, né, desde sempre. Então, existe essa tensão, né, entre uma demanda que a industrialização vai colocando por uma mobilidade maior do trabalho, a constituição do mercado de trabalho nacional, e essa legislação paternalista que tende a fixar a mão de obra no seu local de origem, né. Aqui há ilustrações muito críticas, né, sobre o tratamento dos pobres na Inglaterra nesse período de virada do século XVIII para o século XIX, né. De um lado aqui uma imagem de crianças e mulheres, né, famintas, e os membros da nobreza né, distribuindo ali alguns alimentos, algumas roupas, né, mas com uma atitude de muito distanciamento, de muita né, até um olhar de reprovação, né, como se os pobres fossem culpados pela sua própria miséria, pela sua própria situação, né, de dependência, né.
e de outro lado uma comparação aqui, uma crítica a essa ideia de mercado de trabalho, já comparando a venda de um trabalhador britânico, né, aqui por 22 libras, né, acho que é 22 libras ou 2 libras e 20, alguma coisa assim, e de outro lado um porco britânico sendo vendido mais caro, né, por 3 libras e 30, né, então a legenda aqui é os rivais, né, ou seja, que essa ideia de que depender exclusivamente da venda do mercado de trabalho estava transformando os trabalhadores em algo inferior aos animais. Essa mudança que nós já mencionamos em 1795 resulta de uma reunião de juízes de paz em um distrito que tem esse nome, essa paróquia que tem um nome difícil aqui, né? Spinherland, né? Certamente a pronúncia britânica é diferente da minha, mas onde se reuniram então esses magistrados, né? E tentaram, eles percebiam que o antigo sistema de gestão da lei dos pobres não estava funcionando, não estava impedindo um aumento da miséria, da fome, e tentaram fazer alguns ajustes, algumas atualizações para ver se esse sistema funcionava melhor, né? Tentaram reforçar o sistema paternalista de organização do trabalho que vinha lá do século XVI e XVII. Então estabeleceram um sistema de que, de acordo com a evolução do preço do pão nas várias partes do país, haveria abonos, né, sobre os salários, ou seja, o pagamento de um complemento para que cada família tivesse condição de adquirir o mínimo de pão necessário para o seu sustento. Então é uma ideia que está ligada a um conceito de renda mínima e também de direito à vida, ou seja, de garantir, né, a todos os cidadãos, né, um mínimo de condições de alimentação, pelo menos, né. Mas, por outro lado, isso impedia, como continuava vinculado à paróquia, porque não abolia aquele ato de assentamento, né, isso impedia, né, a constituição de um mercado de trabalho nacional competitivo, né. O resultado acabou sendo uma piora da situação social ao invés de uma melhora, como se esperava, né? A produtividade do trabalho caiu, porque havia essa tendência de ficar preso ao local e não se deslocar para onde houvesse, né, por exemplo, uma indústria nova demandando mais mão de obra, né? E os empregadores também não elevavam os salários porque sabiam que mesmo que eles pagassem abaixo daquilo que era necessário para sobreviver, as paróquias teriam a obrigação de complementar, né? Então a dinâmica de elevação de produtividade e elevação de salário, que vai ser depois muito característica do capitalismo, ela não se estabelecia, num momento em que a Revolução Industrial já estava começando a deslanchar, né? Então essa organização local e da assistência social ela acabou se tornando uma anomalia do ponto de vista do Polânio, né? E havia ainda algumas paróquias sofriam, quer dizer, quem mais se deslocava não eram os trabalhadores, mas o que o Polanyi chama aqui de indigentes profissionais, né, que ficavam procurando onde que eles poderiam tentar buscar algum tipo de assistência, né. Aqueles que não tinham originalmente um vínculo definido com o local que lhes garantisse sobrevivência tentavam migrar para outros, né, ao invés de migrar para onde a atividade econômica estava mais dinâmica, né? Então muitas paróquias acabavam reclamando que estavam sobrecarregadas com novos pobres para atender também, além daqueles que eram do próprio local, né? Essa tentativa de fazer, essa tentativa mal frustrada, digamos assim, né, de fazer esse ajuste à lei dos pobres, ela tem outros problemas também, porque ela acabou eliminando a distinção entre albergues e asilos, né, ou seja, instituições para um abrigo provisório, né, temporário, e aquelas destinadas digamos, a população realmente sem teto, de uma forma mais permanente, que tinha que viver indefinidamente, né, numa instituição social. Isso vai acabar dando origem depois a uma outra instituição que nós vamos comentar, que são as casas de trabalho, os workhouses, estabelecidos já na década de 1830. Né? Então, o Polanyi chama a atenção que esse tipo de legislação acabou apagando a linha de demarcação entre pobres e miseráveis, entre indigentes e desempregados, ou seja, entre aqueles que estavam numa situação
eh, de necessidade de auxílio temporário e aqueles que estavam numa situação mais estruturalmente, né, fora, digamos assim, do mercado de trabalho. E agregou tudo numa massa indiscriminada de pobreza dependente. Aumentou também muito o poder dos fazendeiros, dos proprietários rurais, que recebiam os impostos e, como eu já disse, pagavam salários inferiores à subsistência, sabendo que o pão seria garantido pelo sistema de assistência social, né? Então era um sistema que a longo prazo se mostrava muito antieconômico, ele afetava a produtividade do trabalho e precipitou a catástrofe geral, ou seja, ele, ao invés de diminuir, como eu já disse, né, os problemas relacionados à miséria trazidas pelo capitalismo industrial, ele agravou a situação, né? Impediu os trabalhadores por algumas décadas de se constituírem numa classe econômica para enfrentar o seu destino, ou seja, ele era insuficiente para deter a ruptura social que o capitalismo industrial estava trazendo, né? Ele não conseguia restituir um sistema de propriedade tradicional, ligado à atividade rural, à manufatura mais tradicional, né? E que, em geral, em muitas partes da Inglaterra, garantia um mínimo de condições de vida mais decente, mesmo para os trabalhadores pobres, né? Então ele não conseguia, digamos assim, quebrar o impacto negativo das forças de mercado, mas dificultava que as possibilidades positivas fossem exploradas, né? E a lei, dessa forma, acaba se tornando um instrumento de desmoralização, né, dos pobres, né? Isso acaba depois, como nós vamos ver, fortalecendo os argumentos que defendem o fim de qualquer tipo de proteção social e aquelas ideias, a implementação daquelas ideias de mercado autorregulável que a gente já esboçou anteriormente. Então, a grande pergunta com a qual os pensadores liberais, né, que eram as vozes mais ativas do debate econômico, social na Inglaterra do período, né, a grande questão que eles se perguntavam nessa época é de onde vem o pauperismo? Por que ao invés de... Por que diante de um imenso crescimento econômico trazido pela Revolução Industrial, ao invés dos pobres desaparecerem, ou seja, de toda a sociedade se beneficiar do grande salto na capacidade de produção de riqueza, pelo contrário, havia cada vez mais pobres, uma pobreza cada vez mais perceptível na sociedade, né? De onde vinha essa doença social, né? Aqui entre aspas, né? Então ela seria provocada, na verdade, por várias razões. O Polanyi diz que o que estava acontecendo era chamado de desemprego invisível, né? Que as flutuações excessivas do comércio acabavam encobrindo o aumento do desemprego e que, na lógica dos contemporâneos, parecia não haver nenhuma conexão, portanto, entre as manufaturas, ou seja, a Revolução Industrial, o aumento da atividade manufatureira e o aumento no número de pobres, né? O Polanyi volta um pouco às origens do pensamento econômico liberal britânico para dizer que essa ideia, uma série de ideias utilitaristas, né, e inclusive essa ideia do mercado autorregulável, não estavam claramente definidos ainda em alguns desses pais fundadores, né, do liberalismo britânico, como Adam Smith, por exemplo, escrevendo aí já no terceiro quarto do século XVIII, né? Em alguma medida, a origem de todos os pensadores que nós vamos ver depois são as ideias do Adam Smith, mas existe uma diferença grande entre o que o Adam Smith dizia naquele período, né, de 1776, onde ele publicou, né, A Riqueza das Nações, e o que os pensadores vão estar publicando já nas décadas de 1810, 1820, 1830, né? Polanyi chama a atenção para o fato de que o Adam Smith tratou a riqueza como um campo de estudo separado, nesse sentido ele é um fundador da ciência econômica, mas para ele a riqueza era apenas um aspecto subordinado da vida da comunidade. Ela era um coroamento da luta pela sobrevivência na história das nações, né? E, portanto, para ele a esfera econômica ainda não estava sujeita a leis próprias, ela era uma decorrência, né, de uma série de outros fatores que constituíam uma nação, né? E ele também enfatizava muito, do ponto de vista moral, que a abundância trazida pelo aumento da riqueza nacional deveria fluir para o povo, ou seja, de que as condições de vida da população deveria melhorar com o crescimento econômico, né? Porque, afinal de contas, a nação era a grande entidade e a nação incluía
tanto os ricos quanto os pobres, né? Daí é o título, né, da sua obra mais conhecida, que é justamente A Riqueza das Nações, né? Não a riqueza dos mais ricos, né? É, Bem, outros pensadores já nas décadas confrontados já com esse problema, né, do pauperismo, o que fazer com os pobres, como entender esse paradoxo entre o aumento da riqueza de um lado e o aumento da pobreza de outro, né? Então, o Townsend, que é um desses pensadores de destaque no período, uh, ele elabora teses, algumas que vão ser influentes em outros pensadores depois, né? Uma delas, por exemplo, que a quantidade de alimentos regula os números da espécie humana, a população humana, né? Como você sabe, essa ideia se tornou muito mais conhecida com o Thomas Malthus, que nós vamos analisar um pouquinho mais para frente, né? Mas o Townsend ele era mais explícito em relação à defesa das virtudes da fome, por exemplo, né? Dizia a fome doma os animais mais ferozes, ela ensina decência, civilidade, obediência. Então, ou seja, o fato de ter gente passando fome na sociedade, do ponto de vista do Townsend, era até positivo, porque iria transformar esses pobres, cheios de vícios, né? Que não se subordinavam facilmente, que se revoltavam e tal, ele iria acabar dobrando, né, esses pobres e tornando-os obedientes e civilizados. E, ao mesmo tempo, a fome seria a única forma de incitar os pobres ao trabalho. Quer dizer, começa aqui também uma certa noção de que os pobres têm uma natureza humana distinta, inferior, né, à dos ricos, né, à dos bem estabelecidos, das elites, né, e que eles não têm a virtude do trabalho, por exemplo, naturalmente. Eles têm que ser submetidos à fome ou à ameaça da fome para aceitarem a disciplina do trabalho. Uh, Nas ideias do Tales, a comunidade humana é tratada do ponto de vista do reino animal, né? É outra coisa que nós vamos ver que lá no final do século XIX vai ter muita influência no chamado darwinismo social. Por Townsend, portanto, como os homens são animais, o governo tem que ser o mínimo possível, né? Você tem que deixar que as leis da natureza acabem regendo a vida social. Claramente, então, ele trabalha com essa ideia de que existem duas raças no mundo, os proprietários e os trabalhadores, né? Não se trata aqui de raças ligadas à cor da pele, à origem, né? A ideias biológicas ainda, mas claramente é uma ideia social, é uma ideia de raça social. A natureza biológica ela acaba servindo como um fundamento, né, de uma sociedade que dispensaria a ordem política. Aqui nós temos já, então, o pensador mais famoso desse contexto, né, do utilitarismo britânico, aplicado a uma ideia, digamos assim, mais cruel em relação ao destino humano, né, que é a teoria, que é Malthus, né, com a sua famosa teoria de que o crescimento dos recursos, né, é linear e o crescimento da população é exponencial, né? Ou seja, de que até um certo ponto o crescimento da população se equilibra, né, com a disponibilidade de alimentos, por exemplo, mas que num dado momento a expansão da produção alimentar vai seguir num ritmo muito inferior ao da população e que isso, portanto, só vai poder ser regulado com grandes extermínios, né? Como de fato nós temos visto mais ou menos explicitamente no tratamento que muitos governantes dão agora à crise da Covid, né? A pandemia global, né? Em que a ideia é de que vai morrer muita gente, mas será que isso realmente é tão ruim, né? Será que não vai ser bom, né? Nós vimos aqui uma assessora do Ministério da Economia, por exemplo, no Brasil, dizendo que vai morrer muito mais idoso e para as contas da Previdência, por exemplo, isso pode ser muito bom, inclusive, né? Então, a ideia de que a morte de centenas de milhares ou milhões de pessoas faça parte dos cálculos de como administrar o poder por parte de alguns governantes, no século XIX ela era defendida explicitamente, no começo do século XX ela também é retomada e acaba influenciando regimes como o fascismo e o nazismo, né? E nós temos visto, infelizmente, uma retomada mais ou menos explícita dessas ideias agora no século XXI, né? Esse axioma aqui do Malthus ele já foi desmentido na prática no século XX, porque a capacidade de produção de recursos, de produção de bens e tal da humanidade hoje
superou muito o ritmo de crescimento da população humana, né? O problema é de distribuição, o problema é de desigualdade, e esse problema é cada vez maior, né? Porque a capacidade produtiva cresce num ritmo cada vez maior, mas na ausência de mecanismos de redistribuição, né, ela pode conviver muito bem com um aumento da miséria e da precarização da vida humana, né? Naquela época ainda do começo do século XIX, outros pensadores, como Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo moderno, né, pai da direita política, até da direita mais civilizada, né, não necessariamente da extrema direita, né, mas ele defendia, em primeiro lugar, que os pobres são um problema de segurança pública, né? O pauperismo é uma questão que, se os pobres são pobres, o problema deles, o negócio é que eles têm que ser mantidos sob controle, né? Ele defendia a abolição daquela legislação assistencial e da legislação dos artífices, sem ser substituída por nada, deixando totalmente baseado no mercado, que o trabalho fosse tratado muito exclusivamente como mercadoria. E achava, inclusive, que essas leis, né, de retirar a intervenção do Estado da economia, o famoso laissez-faire, deixe fazer, né, dos franceses, seria uma garantia para manter a lei e a ordem, né? Porque quanto mais os pobres ficassem fragilizados, menos problemas eles criariam, né? E concordava com as ideias do Townsend, né, em relação ao fato de que a sanção física da fome é que levaria as pessoas pobres a trabalhar, né? Essas coisas são interessantes porque na época elas eram ditas de uma forma muito explícita. Hoje em dia, às vezes, elas são um pouco ocultas por um discurso um pouco mais rebuscado, mas são ideias que continuam muito presentes nos governantes mais conservadores, né? O Malthus, que nós já mencionamos, dizia também então que as espécies supérfluas deveriam ser exterminadas, né? Coisa que a gente sabe que foi praticado em larga escala já no século XX, né? E que o controle repressivo era importante justamente para garantir que essas espécies fossem destruídas pelas forças brutas da natureza, por exemplo, a fome e a doença, e as epidemias, né? Portanto, a sociedade humana deveria estar sujeita às leis da natureza, né? Toda vez que a gente ouve essa ideia de que, no fundo, devemos deixar a natureza ou que não, ou as pessoas ficam com pena, né? Mas na natureza é assim, os mais fracos morrem mesmo, etc. Tal. Quer dizer, é uma forma de recapitular essas concepções, né? que na verdade significam uma renúncia àquilo de mais nobre que a humanidade criou, inclusive por meio das religiões universais, né, surgidas há alguns milhares de anos pelo Oriente Médio, que se espalharam pelo mundo todo posteriormente, que é a ideia da dignidade da pessoa humana, ou seja, a ideia de que os seres humanos têm uma capacidade de serem algo superior às leis da natureza, né? Elevarem, né, aproveitarem a sua capacidade de ser um intelecto para estabelecerem padrões de vida social superiores àqueles determinados simplesmente pelas leis da natureza, né? Ou simplesmente, como se dizia já no século XIX, essa é a diferença entre quem defende a civilização e quem defende a barbárie. Bem, outro pensador extremamente importante, com o qual inclusive Karl Marx possivelmente vai dialogar bastante, que estava no universo desse pensamento utilitarista, é o David Ricardo, que defendia essa ideia de que o trabalho deveria ser olhado predominantemente pelo ângulo, única e exclusivamente pelo seu ângulo econômico, mas o Malthus chama a atenção de que o Ricardo se distinguia um pouco desses outros pensadores à medida que ele resgatava a centralidade, a especificidade do ser humano, né? Resgatava o homem, né? Como diz o homem e a mulher, evidentemente, como diz o Polanyi, né? Na medida em que o Ricardo dizia que a única fonte de valor, de fato, de agregar valor no processo econômico é o trabalho humano, né? Então, se os seres humanos são a única fonte de valor, não, por exemplo, a terra, como diziam os fisiocratas franceses, né? O Ricardo diria, por exemplo, a terra deixada a si mesma, sem o trabalho humano, ela não gera riqueza nenhuma, né? Ela é uma condição necessária, um elemento fundamental do processo produtivo, mas o que gera realmente valor e é capaz de agregar mais valor progressivamente é o trabalho humano. E ao recolocar o homem, né, o ser humano, no centro
da economia, o Ricardo abre uma possibilidade para uma crítica, como a que o próprio Marx vai fazer depois, que é a crítica da teoria da mais-valia, né? Dizendo que o que agrega valor é o trabalho, o problema é que esse valor ele é apropriado, né, apenas ou esmagadoramente pelos proprietários dos meios de produção e não pelos próprios trabalhadores. E um pensador nascido um pouco no interior desse debate, mas que acaba adotando uma perspectiva radicalmente distinta, né, que é o Richard Owen, né? O Owen ele era um industrial, era uma pessoa formada no liberalismo, participava de um debate ativo com esses pensadores utilitaristas, mas ele vai se tornar um grande líder socialista, na verdade, uma expressão daquilo que Marx e Engels, por exemplo, chamaram de socialismo utópico, né? E ele, para o Polanyi, foi quem realmente entendeu a natureza e a dimensão da crise que estava sendo vivida naquele período em função da Revolução Industrial, né? Ele distinguia claramente os papéis da sociedade e do Estado, rejeitava essa visão animalista da sociedade, buscava a origem social das motivações humanas, dizia que o progresso das manufaturas, deixado a si mesmo, ele era um risco, né? Que ele tinha que ser contrabalançado pela legislação social, e que os problemas que estavam sendo vividos, que pareciam econômicos, mas na verdade eram sociais, né? Porque a revolução social desencadeada pela industrialização estava destruindo as formas de vida tradicionais da população britânica. Temos aqui também ilustrações do período, né? As workhouses, né? Que eram essas instituições extremamente desumanas. A gente vai comentar um pouco mais isso numa das próximas aulas, né? Mas que se tornaram a grande instituição destinada a apavorar os pobres, né? Porque eram lugares onde as famílias eram separadas, as pessoas eram impostas a uma disciplina de comida limitada e padronizada, né? Quer dizer, garantia o mínimo de sobrevivência, mas com uma qualidade muito inferior, castigos físicos extremos, os homens e as mulheres tinham seus cabelos cortados, raspados, as famílias eram separadas, né? Os homens colocados em uma residência, as mulheres em outra, as crianças separadamente, né? Então a workhouse era o terror dos pobres britânicos era não ter condições de se manter, não achar empregos, não ter fontes de renda que lhes garantissem o sustento e serem obrigados a ir para uma dessas instituições, né, serem submetidos a essa condição de vida degradante que deixava marcas para o resto da vida, né? E que eram usados então para tentar apavorar, inclusive para que as pessoas viessem a aceitar qualquer emprego, qualquer condição de trabalho, por mais insalubre e degradante que fosse, qualquer nível de remuneração, mesmo que fosse insuficiente para uma vida minimamente digna, né? Por receio de serem obrigados a entrar numa instituição dessas, né? Esse fracasso, né, daquela tentativa de reforma da Lei dos Pobres, de Spinheller, né, e esse debate, né, sobre a origem do pauperismo depois desemboca naquilo que o Polanyi chama de uma crise final do paternalismo, né, com a deterioração da capacidade produtiva, né, da produtividade, da força de trabalho britânica, uma calamidade nacional, uma necessidade de abolir. Isso é usado, começa a haver um discurso cada vez mais forte de que é necessário abolir os direitos dos pobres à assistência, aos fundos públicos, para superar esses efeitos negativos que aquela reforma da gestão da Lei dos Pobres de 1795 tinha trazido. E isso vai desembocar numa série de mudanças de leis que ocorrem entre as décadas de 1830 e 1840. A nova Lei dos Pobres, 1834, que o Polanyi associa ao nascimento da moderna classe trabalhadora, né? Junto com a imposição da noção de economia de mercado, né? Nós vamos ver mais em detalhe depois os componentes dessa nova Lei dos Pobres. As leis do trigo, eu já mencionei aqui aqueles direitos tradicionais, a aquisição do cereal no mercado local por preço tradicional, são abolidas entre 1815 e 46. A reforma política de 1832, ela dá o direito de voto às classes médias, né? Mas não dá àqueles que mais se mobilizaram e lutaram, que foram os trabalhadores, e isso, portanto, aprofunda
a divisão, né, entre as classes médias e os trabalhadores, com a classe média incorporada ao sistema político e os trabalhadores excluídos, né, da possibilidade de representar as suas demandas, os seus direitos, as suas reivindicações por direitos no parlamento, né? Então tudo isso acontece mais ou menos no mesmo período. Esse conjunto de leis, na visão do Polanyi, cria as condições de formação da classe operária, né, de organização coletiva no mercado de trabalho e de uma distinção em relação à classe média, porque os trabalhadores têm que continuar lutando pelo sufrágio, pelo direito a voto, o que eles só vão conseguir depois com outras duas reformas políticas ocorridas nas décadas de 1870 e 1890. Né? Com a nova lei dos pobres, né, passa a haver uma ausência de qualquer assistência externa, abolição dos abonos salariais, os albergues, as workhouses que nós já mencionamos, passam a ser um estigma, um símbolo de tortura moral, né, uma realidade degradante e até apavorante. Né? Essas leis expressam uma ideia de fim da compaixão, né? Por conta dessa ideia, né, os utilitaristas defendiam a ideia de que tudo isso poderia parecer muito brutal, mas que o resultado final seria benéfico, né, que esse resultado justificaria, portanto, né, esse tipo de atitude impiedosa em relação aos pobres. Né, e o resultado final disso é a consagração dessa ideia do trabalho como mercadoria, né, deixar os trabalhadores pobres à própria sorte, e garantir a consolidação do capitalismo industrial como um novo sistema social. Os resultados disso vão ser muito ruins, a miséria não desaparece, pelo contrário, a miséria, a doença, o trabalho infantil, a exploração, né, o assédio sexual nas fábricas, né, as condições insalubres de trabalho, tudo isso continua, né, como os inquéritos parlamentares nas décadas seguintes vão mostrar. O Engels, por exemplo, aqui no famoso livro sobre a condição de vida da classe operária na Inglaterra, em que ele usou justamente os registros parlamentares das comissões que estudaram essas condições, ele mostra como nada melhorou nesse período ainda em relação às condições de vida dos trabalhadores. E o que acontece é que os trabalhadores começam a se organizar mais, cada vez mais a partir daí, né? Na década de 1840, já com o movimento cartista, depois com as fundações de sindicatos mais abrangentes, né, já mais para o final do século XX, posteriormente com as próprias origens do movimento trabalhista, que acaba levando à formação do Partido Trabalhista, né, e basicamente as demandas começam a se concentrar na criação de leis fabris, legislação social, né, e também na conquista de direitos políticos pela classe trabalhadora. Né. Então, a partir de 1870, a gente já está passando aqui do período que nós estamos estudando nesse momento do curso, mas só para apontar as consequências que essas mudanças ocorridas até a década de 1830 e 40 trouxeram depois no final do século. Né? A partir da década de 1870, o que o Polanyi chama a atenção é que vai haver uma reversão, né? Vai haver uma autodefesa da sociedade contra essas falsas mercadorias do trabalho, da terra e da moeda que foram impostas. E o protecionismo econômico vai crescer muito. O mercado, chamado mercado autorregulável, ele nunca vai se implantar completamente, ele vai funcionar de uma maneira imperfeita e vai entrar em choque cada vez mais com mecanismos protecionistas que nós vamos estudar mais em detalhe quando chegar nesse período, né, da segunda metade do século XIX. O fato é que a partir de 1870 começa a entrar em crise e chegar a um fim as instituições que regularam o século XIX, na visão do Polanyi, que eram o próprio mercado autorregulável, o padrão ouro, né, no sistema financeiro, o equilíbrio de poder, né, e o constitucionalismo liberal, né, o Estado liberal. Bem, essa crise do livre comércio nas décadas finais do século XIX, né, ela acaba resultando também num processo em que o comércio internacional ele passa a ser bloqueado pelo protecionismo adotado por cada país. Né? Então começa a haver uma estagnação econômica, né? Os países tentam defender os seus mercados, a sua indústria, a sua agricultura, né? Ao mesmo tempo são obrigados a conceder cada vez mais alguma legislação para proteger a sua força de trabalho. Então tudo isso significa que o mercado não é tão autorregulável assim. Né?
E especialmente a ideia, a crença nesse mercado autorregulável, ela é muito abalada em função da primeira grande depressão econômica do século XIX, a grande crise econômica, em 1873, né? Então, a legislação social e as tarifas protecionistas aduaneiras tornam-se pré-requisitos para uma economia estável no final do século XIX, né? E isso vai desembocar, inclusive, num fenômeno que vai ser fundamental, né, para o final do período, inclusive para entender a Primeira Guerra Mundial, posteriormente, que é a corrida imperialista do final do século XIX. Né? O Polanyi chama a atenção de que o imperialismo ele era irracional em termos econômicos, porque ele resulta, em alguma medida, da própria recusa dos países europeus de comercializar de uma forma mais livre entre si, da quantidade cada vez maior de barreiras nas relações comerciais, né? Que acaba os empurrando para a busca de mercados exóticos e ultramarinos, ou seja, mercados mais distantes. Como ele diz, os países, as potências acabam lutando entre si por mercados em regiões politicamente desprotegidas, né? Regiões que não tinham o mesmo poder dos seus vizinhos industrializados e poderosos economicamente, bem armados, né? Nas quais a vontade e os interesses comerciais das potências europeias poderiam se impor mais facilmente, como a África e a Ásia, especialmente, mas a própria América Latina, que, embora politicamente, né, já independente, tornou-se extremamente dependente dos interesses britânicos, por exemplo, no século XIX. Né? Então, o protecionismo acaba empurrando, né, os mercados competitivos para se tornarem mercados monopolistas. Internamente, nos sistemas econômicos, os indivíduos são substituídos por associações, homens e capital, ligados a grupos não competitivos, né? E o conflito de classes se acirra cada vez mais, né? Então, isso para apontar um pouco a reação, a crise, né, que ocorre, mas o nosso tema fundamental nesse momento é entender a lógica da economia utilitarista e como que ela levou à constituição, né, desse sistema que almejava estabelecer uma lógica de mercado autorregulável e acabou resultando, dentre outras coisas, na constituição do mercado de trabalho nacional, inicialmente na Inglaterra, depois nos outros países que estavam se industrializando também, e na própria formação de uma classe operária industrial. E isso nos leva, então, novamente a visitar aqui a obra do Thompson, né, que nós já vimos em aulas anteriores, sobre a formação da classe operária inglesa, né? Mas nós vamos tratar um pouco mais agora do terceiro volume, que justamente coincide mais com essa cronologia do Polanyi, né, sobre o período em que a ideia do mercado autorregulável se impõe em reação a essa questão a esse problema de por que a pobreza está aumentando mesmo com o progresso industrial. Né? O volume 3, né, ou a terceira parte do livro na versão britânica, que saiu como um terceiro volume separado aqui no Brasil, chamado A Força dos Trabalhadores, é o momento em que o Thompson vai, digamos assim, costurar as várias tradições, as várias narrativas, né, de experiências diversas vividas pelos trabalhadores desde o final do século XVIII, para chegar justamente à conjuntura de 1832, onde ele termina, que é quando se dá esse movimento pela reforma política e uma distinção entre os interesses, né, dos trabalhadores que ficam de fora do direito de voto e da classe média que é incorporada ao direito ao voto. Né. Ele começa falando da tradição de agitação popular e luta aberta pela reforma política, né, muito concentrada, com muita visibilidade, digamos assim, em Londres, especialmente em Westminster, que é o distrito político, né, que fica em volta do parlamento, inclusive, onde havia o direito de voto era mais amplo e a participação popular, mesmo no apoio a candidatos mais demagogos, né, mais ligados a abraçar reivindicações populares, era mais intensa desde o século XVIII. Existe uma retomada gradativa dos clubes radicais, como aqueles clubes jacobinos que ele menciona, né, que sofreram influência da Revolução Francesa na década de 1790. Há também várias tradições insurrecionais clandestinas importantes durante esse período, até porque durante o período da guerra contra Napoleão, desde o início das guerras contra a República Francesa, depois as guerras contra o Império Napoleônico, ou seja, de 1792 a 1815, né, houve muita repressão interna também em nome do estado de guerra, né?
leis de associação que impediam, né, o funcionamento de organizações de trabalhadores no período, por exemplo, né, uma espionagem muito grande, né, ocorrendo também contra os movimentos internos que eram considerados, né, justamente por terem vínculos com o jacobinismo. Alguns deles eram acusados de traição, de estar servindo aos interesses da França, de estar promovendo a subversão interna para levar a Inglaterra à derrota, né? Então o ambiente era de muita repressão e esse ambiente de repressão levava muitos as lutas, né, populares, republicanas, radicais do período a ocorrerem de maneira clandestina, né? Havia, portanto, um sindicalismo ilegal, né? E também essas lutas, além de se confrontarem com a repressão política, tinham que lidar com essa intransigência do liberalismo utilitarista, que era contrário a qualquer legislação de proteção ao trabalho, como nós já vimos, né, analisando aqueles pensadores citados pelo Polanyi, né? Esses movimentos de trabalhadores estão também se enfrentando muito com essa proposta de derrubada dos estatutos elisabetanos, porque em muitos casos nós estamos falando de trabalhadores artesanais ainda, ou trabalhadores especializados dentro de manufaturas tradicionais, cujos ofícios, portanto, eram regulados, né, tradicionalmente por aqueles estatutos elisabetanos e que viam no fim desses estatutos um risco muito grande para a sua condição de trabalho e de vida, né, para o valor do seu trabalho e dos seus produtos. Nesse contexto é que surge o famoso movimento ludita, né, o ludismo, né, o movimento inspirado na figura lendária, né, de um líder chamado Ned Ludd, né, Ned Ludd, que seria que conduziria, né, os movimentos, lideraria os movimentos de destruição de maquinário, né, de indústrias modernas, né? Quer dizer, era um personagem que, até onde se sabe efetivamente, não era um personagem histórico real, mas uma figura lendária criada, em nome de qual, inclusive, se assinavam manifestos, se assinavam bilhetes de ameaças contra proprietários, né? Para criar uma certa imagem de que havia um grande líder oculto, né, que conduzia, digamos assim, um exército de rebeldes, né, contra os efeitos negativos da industrialização, né? Há uma caricatura desse movimento, que é a ideia de trabalhadores que quebravam as máquinas, que eram contra o progresso, que não entendiam que o aumento da produção seria benéfico para toda a economia, né, e inevitável, né? Na verdade, o Thompson, assim como vários outros pesquisadores que estudaram o movimento ludita mais em detalhe posteriormente, mostram que as coisas eram muito mais complexas. Esse era um movimento insurrecional, um movimento que envolvia em alguns distritos, inclusive, treinamento militar clandestino noturno, né, e que contava com um amplo respaldo comunitário em muitos locais, né. O conflito dos luditas não era com as máquinas, mas contra o que eles chamavam de práticas indignas, né? Por exemplo, coisas que poderiam acontecer mesmo sem a introdução de novas máquinas. Existe um caso em que o Thompson mostra, inclusive, a combinação entre a ação legal parlamentar, né, e a ação clandestina, né, que foi a introdução de teares, de malha, nos quais eram feitas meias, né? Anteriormente as meias eram feitas com um sistema de várias agulhas, extremamente complexo. As meias eram caras, mas eram de uma qualidade muito, muito boa, né? Caras, em quantidade limitada, mas eram de qualidade muito boa. Com o fim a derrubada de algumas regulamentações que protegiam o ofício desses tecedores de meias, né? O que passa a ser feito são grandes peças de malha em manufaturas de maior escala, com um capitalista como proprietário, e os dois lados da meia eram cortados e um lado era costurado no outro. Evidentemente eram meias que rebentavam depois com mais facilidade, tinham uma qualidade inferior, mas elas saíam mais baratas também, porque faziam uma peça de malha muito grande, cortavam muitas meias e faziam depois isso num processo, né, com divisão de trabalho que tornava viável produzir meias baratas, né. Os artesãos fazem, por um lado, petições ao parlamento contra essas práticas que eles denunciam como indignas, né, da mudança do sistema de produção das meias, levam meias de qualidade de presente para os parlamentares, para príncipes, né,
Mas, ao mesmo tempo, eles estão se organizando para, se aquilo não der resultado, quebrar, né, invadir, quebrar os teares das manufaturas que estão produzindo essas meias indignas. Né? Então, para mostrar como a história é um pouco mais complexa. O apoio comunitário, por outro lado, ele até o ponto de quebrar máquinas e reagir contra essas práticas que eram condenadas por um consenso tradicional, ele se manteve, mas depois ele acaba se reduzindo à medida que o nível de violência aumenta e que alguns grupos radicalizando, por exemplo, realizam ações como assassinar um dono de indústria local à plena luz do dia, fazer uma espécie de atentado político contra o industrial, que, afinal de contas, era um membro da comunidade local também e tal, e isso leva, então, a um isolamento, né, desses grupos mais radicais, e uma série de fatos desse tipo acabam re, resultando, né, no final do ludismo. Né? Num outro capítulo, por um outro viés, né, de entender as lutas dos trabalhadores nesse período, um capítulo chamado Demagogos e Mártires, o Thompson chama a atenção para a impossibilidade de uma organização nacional legal de luta por reformas sociais e políticas nesse período, por conta da própria questão da guerra, papel da espionagem e da provocação, que nós já falamos aqui, e isso tudo explica por que o movimento pela reforma política se torna muito dependente de jornalistas e oradores, tribunos, né? Ou seja, de personagens individuais, carismáticos, né? Com o dom da palavra, quer dizer, na ausência de organizações representativas de um movimento articulado nacionalmente, esses indivíduos ganham um peso ainda maior. Né? Um outro elemento importante que ele destaca para entender a complexidade das lutas dos trabalhadores na Inglaterra no período é o contraste entre o que acontecia em Londres e o que acontecia nas províncias industriais do centro e do norte da Inglaterra. Em Londres havia muito mais agitação, muito mais visibilidade, como é comum acontecer em capitais, né? A não ser que as capitais sejam projetadas para evitar isso, como é o caso de Brasília, né? Mas, por outro lado, o norte e o centro, sem tanta visibilidade, eles tinham uma consistência organizativa, uma tradição, né? Muito mais sólida, muito menos fluida, muito menos, né? Muito menos sujeita, né, inclusive a esses humores de personalidades carismáticas, como acontecia em Londres. Né. Esse processo todo deságua na formação daquilo que o Thompson designa de consciência de classe, né, que ele identifica de uma forma, digamos assim, madura, né, justamente nesse período do começo dos anos 30, quando a luta pela reforma e a aceitação dos reformadores de classe média dos limites do sufrágio estabelecido em 1832 estabelece definitivamente uma diferenciação política entre classe média e classe operária. Né? Nesse processo, né, que deságua nessa diferenciação entre classe operária e classe média, os trabalhadores vão construindo também uma cultura popular própria marcada por um forte autodidatismo, né? Por um empenho muito grande em aprender a ler, a escrever, a publicar os próprios jornais, a aprender a discursar, né? Pelo estudo de ideias políticas, estabelecimento de escolas, de círculos de debates, né? Uma série de iniciativas voltadas à sua elevação intelectual, digamos assim, né? Pelo desenvolvimento de formas de organização e de valores políticos próprios. Né? Então, por isso tudo é que o Thompson entende, né, o processo de formação de classe. Evidentemente é um processo que está conectado com a economia, mas onde ele coloca o centro, de fato, na dimensão político-cultural e não na dimensão econômica. Né? E concluindo, então, a parte final do livro, né, da formação da classe operária inglesa, eu vou citar aqui algumas frases que são muito marcantes. Né? Ele diz o seguinte: esses homens encontraram o utilitarismo em suas vidas diárias e procuraram fazê-lo recuar, não cegamente, mas com inteligência e paixão moral. Lutaram não contra a máquina, mas contra as relações exploradoras e opressivas intrínsecas ao capitalismo industrial. Tanto os românticos quanto os artesãos radicais se opunham à anunciação do homem aquisitivo, ou seja, essa ideia de que o ser humano é
inerentemente movido pela busca do lucro da acumulação, né? Eles nutriram por 50 anos e com incomparável energia a árvore da liberdade. Podemos agradecer-lhes por esses anos de cultura heróica. Ou seja, mesmo que causas tenham sido perdidas e que uma visão de mundo, né, de um mundo não submetido plenamente à lógica econômica tenha sido derrotada, né, o fato dessas ideias, desses valores terem sido preservados e legados à posteridade é algo que nós devemos valorizar, né? Então essa é a visão do Thompson sobre o processo de formação da classe operária inglesa, né, nesse contexto marcado pela afirmação do mercado autorregulável, do utilitarismo, do capitalismo industrial, que nós já tínhamos visto como que o Polanyi analisa, né? E agora nós vamos passar então para o segundo tópico da aula de hoje, que é o que vinha acontecendo nesse mesmo período no plano na França, na Europa continental, não é? Nas relações internacionais dentro do sistema das grandes potências, né? Muito marcados aí pela Revolução Francesa de 1789, pelo seu desdobramento posterior no Império Napoleônico e pela reação das demais potências, né? Articuladas aí no período da chamada Sagrada Aliança contra esse protagonismo e expansionismo francês e as ideias subversivas que, mesmo não mais na sua forma original ou na sua forma extremada do republicanismo jacobino, mas expressas ainda no que o Império Napoleônico traduz de continuidade de alguns aspectos, né, da herança da Revolução Francesa, continuava a ameaçar a ordem monárquica tradicional da Europa continental e os próprios interesses da Inglaterra, né? Então essas são as questões que a gente vai analisar rapidamente. Evidentemente, Napoleão e o Império Napoleônico são temas imensos que poderiam ser tratados em cursos à parte, né? E a gente vai olhar aqui por um ângulo bastante seletivo, talvez, que é o ângulo trazido pelo Hobsbawm, né, para integrar esses elementos ao processo de constituição do mundo contemporâneo que ele analisa nos seus 3 livros sobre o século XIX, depois também no Era dos Extremos sobre o século XX, né? Bem, então o que o Hobsbawm chama atenção em primeiro lugar, né? A guerra, né? Ou seja, entre 1792 e 1815, como eu já mencionei agora há pouco, a Europa vive guerra quase ininterrupta. E essa guerra tem uma dupla dimensão. De um lado é a França como Estado contra os demais Estados, de outro lado é a França como revolução contra o antigo regime ainda dominante na maior parte da Europa. No processo de expansão, de anexação ou de estabelecimento de estados satélites do Império Napoleônico, há uma outra contradição que se coloca também, quer dizer, de um lado a ocupação francesa, que é uma ocupação estrangeira, né? Mas, de outro lado, isso também é vivido por parte das populações das áreas ocupadas como a libertação de velhos monarcas, né? De velhos monarcas, e inclusive às vezes como a libertação de nacionalidades estrangeiras dominantes em grandes impérios, como o Habsburgo, por exemplo, e que impunham a nacionalidades, a identidades étnico-nacionais locais, né, de várias partes partes da Europa dominadas por esses impérios, né, um domínio que também era estrangeiro. Então, num certo sentido, a ocupação francesa ao menos vinha com uma promessa, uma valorização do nacionalismo, uma perspectiva de talvez uma constituição de um novo Estado Nacional, né? Então havia esse paradoxo. Em muitas partes da Europa, portanto, os franceses, né, tinham apoio das classes médias locais e dos intelectuais, mas esses apoios não tinham relevância militar. O jacobinismo britânico, que nós já analisamos, né, no caso, seguindo as ideias do Thompson, era o único baseado na classe trabalhadora. No restante da Europa, essas ideias foram muito assimiladas por segmentos de classe média, né? A diversidade da situação nacional em cada parte da Europa explica o maior ou menor apelo dessas ideias jacobinistas também, né?
E não eram apenas os franceses que tinham apoio no exterior, né? Às vezes, um apoio revolucionário. Às vezes também as forças antifrancesas, né? Poderiam contar com apoio, inclusive com um caráter altamente revolucionário na sua forma de ação, como, por exemplo, as guerrilhas camponesas, né? Que deram, de onde surgiu, inclusive, a palavra guerrilha, né? Dos movimentos camponeses anti-ocupação francesa, né, ocorridos que se organizaram de uma forma mais ou menos descentralizada, né, em algumas regiões da Espanha, lutando contra a ocupação, né, francesa. Né. Uma coisa importante a considerar também é que o alinhamento internacional ele já vinha polarizado há mais de um século, né, entre França e Grã-Bretanha, então o posicionamento dos vários estados em relação à França tinha um pouco a ver também com a forma como eles tinham se aliado a um ou outro polo dessa disputa de hegemonia que tinha atravessado já todo o século XVIII, com uma vantagem muito grande na época para os britânicos, né, na maior parte do tempo. Do ponto de vista dos britânicos, o Robson considera que o principal objetivo nessas guerras era eliminar o seu principal competidor comercial, que era a França. Né? Os britânicos não tinham ambições territoriais na Europa continental, então o fato de uma ou outra área ser anexada por um ou outro império, né? Perdas e ganhos de território ocorridos em resultado da evolução dos conflitos militares que ocorriam ao longo na parte continental da Europa, não eram de grande interesse pelos franceses, a não ser para os britânicos, né, a não ser do ponto de vista de tentar chegar a uma situação de equilíbrio que mantivesse todas as potências sob controle, que é aquilo que vai ser alcançado depois que Napoleão é derrotado, né, e que o Congresso de Viena então reúne as grandes potências, né, inclusive a monarquia francesa restaurada e borbônica, né, e os demais representantes das grandes potências, e tenta estabelecer um novo mapa europeu e e mecanismos de diplomacia mais requintados, visando evitar guerras generalizadas novamente, né, o que funciona em grande medida por um século depois, até 1914. Né. Na França, a Revolução fortaleceu os defensores da destruição total do poderio britânico, ou seja, mobilizou um sentimento anti-britânico muito forte, que também derivava, em grande medida, dos ressentimentos contra as sucessivas derrotas que a Grã-Bretanha tinha imposto à França no século XVIII. Né. A Áustria, a Prússia e a Rússia tinham como objetivos principais derrotar a Revolução. O problema deles não era tanto com o Estado francês, mas sim com as ideias revolucionárias que, em alguma medida, esse Estado ainda encarnava, né? E eles queriam derrotar essa Revolução sem abrir mão das suas próprias ambições territoriais, de anexar, controlar ou influenciar áreas próximas para tentar também se resguardar mais nesse sistema de equilíbrio de poder europeu. Os franceses tinham alguns aliados entre governantes de outras partes da Europa, como, por exemplo, alguns príncipes germânicos, especialmente na Saxônia, que também tinham interesse justamente em limitar a ascensão da Prússia como um núcleo dominante nas terras germânicas e que viria posteriormente, de fato, a ser, né, o condutor do processo de unificação alemã, eliminando, portanto, o poder desses príncipes que ainda era remanescente, né, de um sistema estabelecido no período medieval. Né. Embora as coalizões militares entre as grandes potências da chamada Sagrada Aliança fossem muito mais poderosas do que os exércitos franceses, do ponto de vista de uma análise tradicional, os franceses conquistaram vitórias militares extraordinárias por vários anos sucessivos, né, até depois serem derrotados. Né. Mas o Hobsbawm não atribui essas vitórias à simpatia à Revolução. Ele diz que essa simpatia, no máximo, evitou a resistência popular à ocupação francesa em certas áreas, mas, fora isso, ela não teve um papel tão destacado nos resultados militares, né, iniciais dessas guerras. Né.
o que ele considera realmente decisivo, que nós já vimos aqui, né, quando tratamos do período da República Jacobina, que foi de onde emerge, inclusive, né, a figura do general Napoleão Bonaparte, inicialmente, foi a constituição de um novo tipo de exército, né, trazido pela própria Revolução, radicalização da Revolução Francesa no período jacobino, né? E que acaba se consolidando como um exército caracterizado pela mobilidade, pelo improviso, pelo uso de suprimentos locais, ou seja, por uma leveza muito grande, digamos assim, comparado com exércitos mais tradicionais. Um sistema político que estabelece o recrutamento em massa, a promoção por bravura, né? E somado a isso também há uma particularidade do gênio militar de Napoleão, ou seja, da originalidade estratégica, da capacidade, né, de liderança, do mito que se forma inicialmente em torno de Napoleão pelo acúmulo de grandes vitórias, né, que ele tem inicialmente, que nós vamos ver depois que evidentemente acaba terminando em derrota, mas por um longo período foi marcado, né, por um acúmulo surpreendente de vitórias, muitas delas em condições militares extremamente desfavoráveis, né, que sem dúvida revelam, além das outras condições que já foram citadas aqui, um talento peculiar, e que essa estrutura do Exército Revolucionário Francês possibilitou justamente que essa capacidade toda acabasse chegando ao alto comando, né, militar e depois ao próprio comando político do país, né. Bem, o Império Napoleônico, com todo esse processo de anexação, depois da derrota, suas transformações, mas o Robson chama a atenção que ele acabou impondo uma certa racionalização do mapa político da Europa, ou seja, aqueles microestados, principados, muitos resquícios que haviam de uma ordem feudal, medieval, tradicional, acabaram, muitos deles não foram restabelecidos depois de 1815, né? A tendência ao novo conceito de Estado Nacional que a Revolução Francesa expressava muito, né? Essa valorização do Estado Nacional contínuo, homogêneo, com soberania única, fronteiras externas, livre circulação interna de mercadorias, né? Um Estado que é concebido como expressão de um povo, de uma história, de uma cultura, normalmente de uma língua, né? Isso tudo se consolidou cada vez mais, tanto no momento inicial com as vitórias e a expansão da França Napoleônica, como depois mesmo sobrevivendo às suas derrotas, né, que não levaram a uma restauração integral da ordem anterior, né. Teve também um papel fundamental, né, esse sistema, né, essa era napoleônica, na difusão de códigos legais e sistemas administrativos racionalizados, com uma forte influência do pensamento iluminista do século XIX, né, a libertação de colônias, especialmente do Haiti, né, que foi, quer dizer, o processo, isso seria um outro capítulo que certamente vai ser estudado em História da América, né, sobre a Revolução Haitiana, que é uma parte fundamental do processo da Revolução Francesa, né, ocorrendo aqui no Caribe, e que, enfim, mas aqui o Robson está salientando mais que, como um saldo desse período também, existe esse processo de libertação colonial, né. A força das ideias, das experiências, do exemplo, né, da França Napoleônica foi tão grande que mesmo vários dos seus adversários acabaram adotando reformas políticas, jurídicas, né, científicas, similares àquelas que os franceses tinham feito no período, né. Então, isso demonstra o caráter até hegemônico, né, das concepções que o Império Napoleônico expressava como, digamos assim, um momento de uma nova ordem burguesa emergindo do processo revolucionário francês, né? E que acabam, portanto, servindo de parâmetro para uma modernização conservadora, inclusive, de muitas partes da Europa. A polarização europeia acaba sendo muito fortemente entre o antigo regime e os revolucionários, que, evidentemente, quanto mais o Império Napoleônico se transforma numa nova ordem, inclusive numa nova ordem monárquica de novo tipo, né,
as forças revolucionárias, os herdeiros do aspecto, do caráter revolucionário de 1789 vão buscar outros caminhos, né, que vão se expressar depois nas revoluções de 1830, 1848, né, é, e vão continuar polarizando com o novo regime, né, mesmo independente da ascensão e queda de Napoleão. Né. E a Sagrada Aliança, que derrota finalmente Napoleão em 1815, permanece em algum grau em funcionamento, né, após o Congresso de Viena, por meio do chamado Concerto das Nações, ou seja, existe um refinamento, um aperfeiçoamento desse sistema internacional voltado ao equilíbrio de poder e também a diminuir a perspectiva de novas revoluções em escala continental, que voltam a ocorrer ainda em 1848, mas depois são praticamente dissipadas, né, por todo o restante do século XIX, exceto por episódios mais pontuais e localizados. Né? Quer dizer, não, a última grande onda revolucionária europeia, como nós vamos ver numa das próximas aulas, ocorre em 1848. Bem, aqui temos ilustrações, né, dos momentos áureos iniciais, né, de Napoleão, vitorioso, né, em diversas batalhas, aqui sempre retratado de uma forma épica, né, em Austerlitz, em Borodino, Leipzig, Hanau, né, ou seja, em áreas que estariam, do ponto de vista contemporâneo, pertencentes à Alemanha, à Áustria, à Itália, né, e que na época envolviam, né, o confronto com as grandes forças conservadoras da Europa. Napoleão entrando triunfalmente em Berlim, né, capital da Prússia, Napoleão coroado rei da Itália, né, inicialmente, num certo sentido desempenhando um papel importante para criar precedentes para a unificação italiana, uma espécie de unificação de fora para dentro, né, enquanto posteriormente o movimento liderado por Garibaldi, depois de uma forma mais conservadora, né, pelo rei Vittorio Emanuele do Piemonte, vai ser um movimento mais de dentro, né, da Itália, né, mas, num certo sentido, em vários aspectos, Napoleão constrói, né, no seu período de dominação da Península Itálica, antecedentes para aquilo que viria a ser a concepção de uma integração nacional na Península Itálica. Né. Esse mapa, né, indica vários momentos, né, da expansão da influência e da ocupação francesa no período napoleônico, né, com maior destaque aqui para a linha vermelha que mostra o auge desse império, né, quer dizer, do Império Napoleônico e seus aliados, seus estados satélites, aqueles em que muitas vezes Napoleão impôs novos governantes, né, escolhidos dentre os seus aliados locais ou até mesmo dentre membros da sua família, colocados, né, como novos governantes em áreas que ele subjugou militarmente. Né. Temos essa linha avermelhada, então, mostrando o período máximo de expansão do Império em 1812, deixando de fora apenas, né, Portugal numa ponta, os países nórdicos lá em cima, o Império Otomano, o Império Russo e a Grã-Bretanha, né, as Ilhas Britânicas. Do ponto de vista da relação entre guerra e sociedade, né, o Robson chama a atenção como, nesse período, ao contrário do que ele tinha analisado sobre a mobilização militar da República Jacobina em 1792, que ele trata como um antecedente das guerras totais contemporâneas, assim, do século XIX. Posteriormente, ele vai analisar como guerra total também, por exemplo, a Guerra Civil Americana. No século XX, ele vai dar muita ênfase para a diferenciação da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial como guerras totais em relação ao que tinha ocorrido anteriormente, né? Porque nesse período, tanto ao longo das guerras napoleônicas quanto no período posterior, no chamado 100 anos de paz, né, o
que ele vai chamar a atenção aqui? O número de baixas em combate são comparativamente pequenas, ele está comparando tanto as devastações ocorridas nos séculos anteriores, né, de séculos XVII, XVIII, e também com o que ocorre posteriormente no século XX. Né. Existem no máximo 2 milhões de mortos em 20 anos de guerra, no período napoleônico. Evidentemente é um número enorme de mortos, mas comparativamente é menos do que cada uma das grandes potências europeias tem de mortos, né, em termos da proporção da sua população, né, no período, é menor do que o que cada país perde na Primeira Guerra Mundial posteriormente. Né? O conjunto do período de 20 anos é menor do que o que cada país perdeu nos 5 anos, né? Entre 4 e 5 anos que durou a Primeira Guerra Mundial. Para ter um parâmetro de comparação, o cólera, né, na Espanha, uma única doença, né, epidêmica, apenas em 1865 matou 236 mil pessoas. Né? Então, se você projeta esse número de mortes de grandes epidemias para um período de 20 anos, certamente ele é maior do que as guerras. A própria Guerra Civil Americana matou, né, depois, em 4 anos, 4, 5 anos, 600 mil pessoas. Né? Então, no período das guerras napoleônicas, o fato é que havia muita guerra, as guerras eram muito importantes, elas influíam os destinos do país, os destinos do continente, dos países, né, e do continente, mas a maioria da população europeia não tinha o seu cotidiano afetado. O recrutamento era em maior escala do que antes, mas era comparativamente pequeno, quer dizer, o percentual de soldados, né, equivalia a uma parcela proporcionalmente menor da população do que viria a ocorrer, por exemplo, nas guerras do século XX. Né. E 80% das mortes nas forças envolvidas, né, nos exércitos que lutavam no período, se deviam a doenças ou acidentes e não exatamente ao combate. Né. Por outro lado, eram guerras excessivamente caras, né, que deixaram um ônus econômico muito grande para a geração posterior. Né, e trouxeram também com elas algumas mudanças econômicas, né, de longo alcance, como a própria criação do papel moeda, né, que é estabelecida primeiro pela própria França como meio de financiar, né, usar a sua soberania nacional para financiar a sua atividade bélica, mas que acaba sendo adotado pela própria Grã-Bretanha, que tinha muita resistência ao papel moeda, né, usava a circulação de moedas de metal ainda, uma moeda forte e tal, mas vai acabar criando essa ideia do papel vinculado a um lastro em ouro, embora não seja conversível mais, né, quer dizer, não é desde 1797, quando pela primeira vez, né, se emite uma libra, né, uma nota de dinheiro, né, da libra. Você não pode ir no banco e dizer eu quero o equivalente em ouro a essa nota, embora supostamente ela esteja lastreada, né, pelo menos dentro da concepção econômica do padrão ouro que dominava, a ideia era que para cada nota daquelas que fosse emitida haveria um tanto de ouro reservado nos cofres, né, dos bancos oficiais. Né. Bem, então, para concluir, né, vimos as vitórias e aqui nós temos os momentos de derrota, né? Napoleão sendo derrotado, né, na Rússia, né, num contexto em que o general inverno, né, como diziam os russos, teve um papel fundamental. Os russos adotaram contra Napoleão, assim como adotaram contra Hitler no século XX, a tática da terra arrasada, da destruição dos campos, né, para que quando o inverno chegasse as tropas não tivessem do que se alimentar, né, e a imensidão das pradarias russas, o rigor do inverno russo, debilitaram muito o exército napoleônico, que depois quando começa a preparar uma retirada, em muitas ocasiões atacado e trucidado pelos russos, que aguardam então esse momento, né, para reagir depois de no momento inicial terem recuado e cedido o território, né, para o avanço das tropas francesas. Né. Então, esse é um quadro aqui então, do fim do Império Napoleônico, né, e com